Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Continha, eu sou economista e professora de negócios e hoje eu vim contar para vocês o que é economia, né? Esse termo que causa muita confusão e que, inclusive, os próprios estudantes de economia, os próprios economistas não sabem ao certo explicar. Então, é muito comum a gente ver nas faculdades de economia as pessoas lá no seu último ano ou já formadas dizendo assim, eu já estou formado, mas eu ainda não sei o que um economista faz. Pois é, eles não sabem o que o economista faz, mas você que está aqui nesse vídeo, se você ficar até o final, você vai saber exatamente o que é economia. O termo economia, ele evoca alguns significados e, por isso mesmo, causa alguma confusão. Principalmente quando quem escreve o texto ou quem pronuncia essa palavra, quem utiliza esse termo, é uma pessoa que nem ela sabe ao certo ao que ela se refere. Então, levando em consideração que às vezes nem a pessoa que emite a palavra sabe o que economia é e que essa palavra possui diversos significados, a gente já percebe o tamanho da confusão que nós podemos entrar quando nos referimos à economia. O primeiro sentido que esse termo evoca é o sentido de poupança. Então, nós temos as nossas economias, um montante de dinheiro que nós juntamos para consumir no futuro. Isso que é poupança. Então, a economia tem esse sentido de poupança para a gente. E é o sentido mais básico, né? Aquele sentido que a gente aprende desde quando a gente é pequenininho, né? Economizar, nós temos que economizar. Quem nunca ouviu a mãe, né, falar quando desde pequenininho nós temos que economizar esse mês. Então, a gente está mais familiarizado com esse termo de economia nesse sentido. O segundo significado que a palavra economia tem é a economia enquanto realidade, enquanto fenômeno social, enquanto modo de relacionamento entre seres humanos, de relação entre seres humanos. Tá? E eu vou detalhando mais para vocês e até o final vocês vão conseguir pegar todo o raciocínio. O terceiro sentido que a palavra economia evoca pode ser também ciência, sentido de ciência econômica. Então, teorias desenvolvidas para tentar explicar esse fenômeno social que acontece. Tá? Então, é importante a gente pensar, perceber que a ciência, a explicação, a teoria econômica, ela segue, né? Ela acontece depois do fenômeno social. E por que eu digo isso? Porque às vezes causa confusão até mesmo isso, né? As pessoas acham que é a ciência econômica que cria a realidade. Não, a ciência econômica ela pode influenciar a realidade enquanto ideia que circula dentro da sociedade, né? Ideias, os economistas vão lá, estudam, escrevem livros, essas ideias se impregnam na sociedade e isso acaba direcionando a sociedade para algum lado. Mas a realidade humana dentro do mercado, ela antecede qualquer formação da ciência, né? Senão, nós poderíamos pensar aí, antes do surgimento da ciência moderna, as pessoas não faziam troca e o mercado não existia. Não é assim. Tanta essa confusão existe com relação à ordem das coisas, que as pessoas dizem, geralmente, que o Adam Smith é o pai do capitalismo. Não, ele não é o pai do capitalismo, não foi ele que criou. Aliás, ele criou, né? Ele é o grande criador, é isso que dizem. Ele é o grande criador do capitalismo. Não, ele não criou o capitalismo. O capitalismo já existia e ele descreveu, né, tentou achar algumas constantes para entender o fenômeno e com essa descrição ele acabou influenciando o que viria depois. Mas o capitalismo, ele foi uma coisa, esse fenômeno foi natural, né, no sentido de que aconteceu antes, tá? Nesse sentido, que aconteceu antes dele ser descrito. Então, primeiro acontece o fenômeno, depois acontece sua descrição, tá certo? E, por último, né, o último sentido que essa palavra economia nos evoca é o sentido político, de política econômica. Então, toda vez que um governo é eleito,
ele tem algumas propostas econômicas, alguns fins que ele quer atingir, e a política econômica serve como um meio. Então, ele elenca os meios que ele vai utilizar para chegar nesse determinado fim, utilizando como explicação e como embasamento para as atitudes que ele toma a ciência econômica. Tá? Então, ele não necessariamente, aliás, ele olha até, às vezes, os dados da realidade, não no caso dos esquerdistas, porque esses aí ignoram mesmo completamente a realidade, mas eles olham alguns dados da realidade, mas a explicação desses dados dados. A explicação desses dados é fornecido pela teoria econômica. Então, quando nós pensamos ali no segundo sentido de economia enquanto fato social, é importante a gente, fato social não no sentido da sociologia, mas o fato como uma coisa que acontece na realidade, então esse sentido de relação humana, é importante a gente entender que esse fenômeno econômico acontece onde quer que existam seres humanos. Porque a economia trata do ser humano, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, do ser humano com relação ao meio, aos meios que ele tem disponíveis. Então, as coisas que ele tem à disposição, que são escassas, porque tudo no planeta Terra é escasso. Então, qualquer recurso que ele tenha disponível vai ser necessariamente limitado. Então, é uma realidade. Essa relação entre a escolha do ser humano frente a esses recursos escassos. O que eu utilizo agora? O que eu utilizo depois? O que eu faço para guardar? Né? Isso tudo existe desde que existe ser humano. E as trocas existem desde que existe comunidade. Né? Porque o trabalho sempre foi desigual, as pessoas sempre produziram coisas diferentes, ou tribos produziam coisas diferentes, e assim elas trocavam para todo mundo ficar satisfeito. Então essa é uma realidade. Então antes mesmo dessa realidade ser descrita, poder ser narrada, ela já existia. E tanto é isso que é interessante aqui mesmo no Brasil, que não importa o que se troca, tá? Só uma curiosidade, que aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, eles ficaram muito espantados porque as tribos aqui eram primitivas, no sentido comercial, né? No sentido econômico, elas eram muito primitivas e elas não realizavam trocas. Afinal, não precisava tanto das trocas, porque eles tinham muito recurso disponível. Imagina, o Brasilzão, né, a comida, a água, então tinha muito recurso disponível e não tinha tanta necessidade de trocar, como acontece em países que não têm tantos recursos, inclusive naturais. Então, o comércio, as trocas se desenvolvem, a economia se desenvolve de maneira mais rápida. E é interessante que, apesar de eles terem esses recursos disponíveis, eles realizavam trocas, mas eram trocas de outros artigos, como, por exemplo, artigos de luxo e mulheres. Sim, eles trocavam as indígenas. Então, isso existe, tá? Onde quer que exista um grupo de seres humanos, haverá troca. É um fato, tá? É um fato. E a descrição econômica, ela é muito antiga. Então, se você for olhar lá na própria Bíblia, se você for ver relatos de descrições econômicas, do quanto se pagava em gado, como é que era a moeda, o que eles utilizavam como moeda, quanto que valia as coisas, né? Então, por quantas moedas de prata Jesus foi traído? Então tem essas descrições econômicas desses eventos econômicos sempre existiram, mas o que não existia antes era a tentativa de se explicar sistematicamente o fenômeno. Tá? E é interessante a gente também perceber que no início quando se iniciou esse entendimento da economia, mas ainda muito ligada à filosofia política, ela se inicia como descrições mesmo. Então, descrições desses eventos. E é interessante também a gente observar como a própria economia, como realidade, ela vai se modificando, não? Como o entendimento da economia
mesmo vai se modificando. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, se tinha o entendimento de que a economia, né, essa relação da pessoa com seus recursos, era dada no âmbito privado. Então, se tinha essa ideia de que era dada no âmbito privado, que já era uma ideia, uma tentativa de elaboração do que eram esses fenômenos, né? E aí, conforme vai passando o tempo, e aí nós chegamos lá e aí continua, né? Continua essas descrições, o sol aqui, continua essas descrições e essas, não diria tentativas de sistematização, porque ainda não tinha essa tentativa, mas ainda era meio que somente registro, né? Descrevendo o fenômeno como ele se apresentava naquela região, naquele país. Que o mercado, né? O mercado como sendo essa relação de trocas, né? Como sendo um fenômeno, porque o mercado não é uma coisa, não é um lugar, é um fenômeno que surge das trocas. Isso sempre existiu, mas ele vai se manifestar diferentemente em cada local, de acordo com os seus costumes, a sua religião, né, a religião predominante, de acordo com a política mesmo. Então vai se manifestar de diversas maneiras. E, por exemplo, na Grécia Antiga se tinha a ideia de que isso pertencia ao âmbito privado, né, à vida particular. E aí, a economia, enquanto essa descrição, ela se prossegue, mas ainda assim é relacionada com a filosofia política. Então, ela era mais no sentido de ser até mesmo no entendimento do que seria uma boa economia, né? E a gente poderia dizer que isso não passava, basicamente, de história econômica. Então, o que posteriormente viria a ser desenvolvido em cima, não diria da história econômica, mas que viria a ser desenvolvido a partir até mesmo da quantidade de material disponível, é a teoria econômica. Então, a teoria econômica trata das formas, né, enquanto a história econômica das substâncias. Então, a história econômica trata do particular, do individual, enquanto a teoria econômica seria um desenvolvimento das formas gerais, como isso acontece, né, como os fenômenos acontecem. Já quando chega ali nos pós-escolásticos, eles já sentem a necessidade de descrever o fenômeno, né? De entender, aliás, de descrever não, de entender o fenômeno, entender as causas do fenômeno. Porque eles não poderiam, né, tinham um entendimento de que não poderia dizer se juros, por exemplo, era certo ou errado, nesse sentido normativo, é certo ou errado, se eles não entendessem primeiramente o que era o fenômeno dos juros. E para isso teria que descobrir as causas desse fenômeno. Então, assim que começa a ser desenvolvida, então começa a ser desenvolvida a ciência econômica de fato ali com os pós-escolásticos, e com o advento da ciência moderna mesmo, de fato, com a progressão, digamos assim, das ciências naturais, e aí quando começa a se dividir, começa a ciência a se ramificar bastante, obviamente que aí a economia ela se desgarra um pouquinho da ciência política, né, e vai ser um ramo independente de estudo. E aí o objeto da economia ele passa a ser discutido, né, já começa daí. A verdade é que a economia ela não surge como uma ciência sistematizada. Cada economista, de acordo com os filósofos que ele tinha por referência, então, desde os primeiros economistas, de fato, que receberam esse título, cada um vai desenvolver a sua teoria com base na filosofia que ele sofre influência. Então, você tem desde autores aristotélicos até o próprio David Hume, que era filósofo também, né? Então, você tem essa influência da filosofia na economia, determinando o método, e não só o método, determinando a maneira como o economista observa o seu objeto, né? O que seria o objeto da ciência econômica. Então, começa a ser discutido. Então, cada autor vai desenvolver o seu raciocínio sobre ciência econômica, vai dizer
Então, ali no começo é uma confusão mesmo. Uns dizem, não, o método certo é o empírico e o objeto é esse. Aí o outro diz, não, o método certo é o dedutivo, lógico, então o objeto vai ser esse. Então, existe essa diferenciação, né? Existe essa diversidade dentro da economia, da teoria econômica, já um desenvolvimento em cima, uma explicação em cima, já não é mais a descrição do fenômeno, como seria a história, mas seria um desenvolvimento o desenvolvimento teórico, né, no sentido de entender aquele fenômeno e expor as suas causas, né? E as suas causas e, através do raciocínio lógico, as suas possíveis consequências. Então, tem alguns economistas ali no início que já é uma confusão do que seria o objeto da ciência econômica, né? Tem alguns que dizem que a economia estuda a riqueza, a produção e distribuição de riqueza, e aí se entra já aí uma outra confusão de discutir o que seria essa riqueza, se essa riqueza seria somente material. Os materialistas vão dizer que sim, que é a riqueza material, né? Que é o bem-estar material que importa. E aí, mas como assim material? O serviço não é material, tem coisas que não são tangíveis, elas não entram no campo econômico, aí é uma outra discussão. Ou então, o estudo dos usos alternativos desses meios escassos, né? E aí a ciência econômica vai evoluindo até chegar, né, eu acho que no que é o mais acertado, que é o estudo da ação humana. Então, esses economistas, eles observaram certas... Claro que dentro do objeto que eles delimitaram, eles estudam certas coisas. Então, pode ser como é que o rendimento da terra se comporta, como que as pessoas veem valor, né? Como é que é a taxa de juros. Porque, entenda, a taxa de juros, ela surgiu antes de existir uma teoria sobre taxa de juros. Ela é um fenômeno real, né? O juro é um fenômeno real. Ela surge antes de surgir uma teoria sobre juros. Então, todas essas teorias econômicas são no intuito de explicar fenômenos existentes. E, obviamente, como eu disse, a partir do momento que é desenvolvida uma teoria, principalmente com base filosófica, e ela é disseminada, obviamente que ela vai interferir no curso das coisas e vai acabar influenciando o meio. Mas, aqui reforço, é importante a gente perceber que a economia, ela existe antes da teoria, tá? E não é a palavra do homem que cria a realidade, não é o discurso do economista que cria a realidade econômica, ele pode influenciar, obviamente. Então, dentro ali do objeto, digamos assim, cada escola vai ter um recorte do que seria o seu objeto, então dentro desse objeto ela vai estudar certas características, né? Como eu disse, pode ser do rendimento da terra, pode ser como é que as pessoas veem valor, eu já disse aqui sobre a teoria do valor, pode ser sobre taxa de juros, né? Como é que funciona o câmbio, porque como eu disse, isso existe antes da teoria, ou então, como é que funciona essa relação entre a população e a riqueza, e aí surgem aquelas teorias que hoje dão base, né, as teorias lá, por exemplo, de Malthus, sobre um limite ideal populacional, o limite ideal da população, e aí que influencia até hoje, né, essas políticas de contenção da fertilidade da mulher, né? Outro dia eu falo sobre isso, né? Mas tudo bem. Então, a economia, o economista, necessariamente de acordo com o seu interesse, ele vai se dedicar a um ponto desse, né? E o método que ele vai utilizar vai depender muito dessa influência que ele tem dos seus filósofos preferidos, né? Então, vamos ter economistas que são empiristas ou lógicos matemáticos, então vai depender muito da influência que ele tem, tá? Isso daí é um tema para outro assunto. E aí, conforme foi passando o tempo e a riqueza, né, a divisão do trabalho foi acontecendo e a riqueza foi sendo aumentada, e com essa riqueza, graças à Revolução Industrial, fez com que a população se multiplicasse de uma maneira muito rápida, essas relações acabaram se tornando mais complexas, né? Então, e consequentemente mais difíceis de serem interpretadas. Porque, veja bem,
se você for numa tribo mais primitiva e observar seus costumes econômicos, vai ser muito mais fácil do que se você observar a economia mundial, né? E tentar explicar algum fenômeno econômico no âmbito mundial, com tanto de agentes, já para começar, agentes, consumidores, empresas, até mesmo governos influenciando bancos centrais, bancos, varejo, bancos comerciais, etc., influenciando tudo isso, né? Quantas indústrias, etc. Então, houve essa complexificação, mas, ao mesmo tempo, ao invés desse aumento da complexidade dos fenômenos econômicos colocarem uma certa modéstia nos economistas, fez exatamente o contrário, que é inflá-lo de poder. Por quê? Porque o economista começou a ocupar muito fortemente um cargo no governo, né? No sentido de, aí já entramos na política econômica. Então, graças a esse crescimento, principalmente esse crescimento de riqueza da população e de quantidade de pessoas trabalhando e pagando impostos, obviamente que o Estado aumentou muito, né? E aí o poder, né, utilizando aqui o termo do Bertrand de Juvenel, o poder aumentou, porque aumentaram os meios que estavam disponíveis para ele. Então ele poderia simplesmente ter mais, digamos assim, ter mais pessoas que ele pudesse surrupiar um pouco do dinheiro, e sim, eu vou utilizar esse termo, mas que ele pudesse cobrar mais impostos e assim ele ter mais meios, né, não só ter mais meios no sentido de recurso financeiro, mas poder contratar mais pessoas, ter um aparato maior. Então, existe também essa complexificação do poder também. E aí, como eu disse, ao invés dessa complexidade toda, colocar o economista numa posição de humildade, não. Ele, por ocupar também um cargo, né, por fazer parte desse poder poder moldar a realidade para determinados fins, né, escolher qual fim que ele quer que a sociedade siga, ele acaba se colocando nessa posição de dominador da sociedade, né? Então, e aí surgem as políticas econômicas num âmbito muito, muito maior, né? E aí o economista lá da sua posição suprema, ele olha todo esse sistema complexo e porque ele entende de uma teoria ou outra, né, uma descrição que, conforme os fenômenos foram se tornando mais complexos, também as descrições e as explicações foram se afastando gradativamente da realidade. Então, o economista ali utiliza essas teorias econômicas, achando que está entendendo tudo e que a sociedade, todo esse sistema complexo pode ser manipulado, então é como se tivesse alavancas. Inclusive tem um certo político aí de direita que eu detesto, que ele fala assim, é só acionar as alavancas, né? Como se a economia fosse isso, fosse uma máquina que você vai lá, aperta alguns botões, desaciona alguns botões. Então, toda essa aumento do poder e aumento do poder do economista frente à sociedade, e aí o cara tem um ideal lá da teoria econômica, influenciado pelos filósofos preferidos dele, ele tem uma ideologia, e aí, chegando no poder, ele pode moldar a sociedade para seguir tal e qual rumo. Ele acha que ele tem esse controle realmente sobre a sociedade. E o que acontece com as políticas econômicas é que vira e mexe, elas saem de controle. Então, tem resultados inesperados. E aí, o economista, ele... eu não sei qual é a desculpa que o economista dá. Eu acho que ele simplesmente finge que nada aconteceu, né, que ele não errou, ou então ele coloca a culpa numa certa causa, assim, uma causa distante. Fala assim, mas aquela causa ali aconteceu e ela era imprevista. E aí sim ele admite essa imprevisibilidade do sistema econômico. Então é isso. Existe a economia como realidade,
social. Existe a teoria econômica, existe a política econômica, que ela tem, hoje em dia, infelizmente, a política econômica, ela não se preocupa com questões, é uma mentira que ela se preocupa hoje com questões distributivas, de justiça distributiva, é uma mentira, porque o que a gente vê é um aumento progressivo do imposto em cima do trabalhador, e a gente vê também bancos estatais dando crédito a rodo para grandes monopólios e fazendo esses monopólios crescerem cada vez mais e engolirem as demais empresas, gerando o Estado fascista. Então, a política econômica ela é toda direcionada hoje em dia para chegar nesse estado de dominação, né? Então, essa a descrição que eu trouxe aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado no vídeo e me contem o que vocês tinham ouvido por economia e o que vocês entendem agora, né? O que vocês tiraram aí de conclusão desse vídeo aqui. Peço também que vocês se inscrevam no meu canal e deixem o like, tá bom? E comentem, tá? Nos meus vídeos, porque assim o YouTube entrega mais e eu tenho mais motivos para gravar mais vídeos para vocês, elucidando outros pontos, tá bom? Então, tchau, pessoal. Até a próxima.